arma mais poderosa que o mal usa para destruir é a divisão. E eu fico tão preocupada quando eu vejo pessoas ainda, diante do cenário que estamos vivendo, divididas em suas opiniões, dizendo que fé e política não devem se misturar, que uma não tem nada a ver com a outra. Teve uma época da minha vida que eu não queria e não sabia, não queria saber nada de política, achava desnecessário isso na minha vida, achava um desgaste desnecessário. Até que eu tive um sonho, né, com o possível destino do Brasil, e eu percebi que tinha um chamado de Deus, uma ordenança de Deus para que eu me mobilizasse, para que eu me informasse, para que eu atuasse, né, espiritualmente falando, por meio da oração. Eu tenho esse chamado, eu tenho um chamado de oração, de intercessão na minha vida desde que quando eu comecei a caminhar com Deus. Eu já tive conflito com isso, porque eu via coisas que as pessoas não viam, né? Eu tinha sonhos reais e que depois aconteciam, se concretizavam. Eu via acontecimentos, né, em sonho, e depois aquilo acontecia, e isso me assustava muito. Mas hoje eu sei que é um dom com um propósito que Deus me deu para que eu me movimente, me mobilize no mundo espiritual perante Deus. Então, assim, se você ainda está com essa ideia de que política e fé não devem se misturar, é uma ideia dividida, equivocada, para nos enfraquecer. Porque o que é política se não governo? E o que é governo se não poder? Poder de gerir recurso, poder de gerir lei, que rege a nossa vida, que rege tudo nessa terra. Então, como que não tem a ver conosco, né? Se você olhar o Velho Testamento, toda a história do Velho Testamento é política, tá falando de reinados. E o que era o reinado naquela época? Eram governos. As nações eram direcionadas por meio dos reis, religiosamente, espiritualmente. Aqueles que não criam em Deus conduziam a sua nação para adorá-lo como Deus, ou ele instituía seus próprios deuses, e os reis de Israel, da mesma forma, eram eles que ou aproximavam os judeus da lei de Deus e do Senhor, ou eles afastavam copiando as práticas de outras nações. Então, a Bíblia toda é sobre política e sobre espiritualidade, né? Então, não tem como a gente dizer, eu sou cristã, eu leio a Bíblia, mas não quero saber de política. É contraditório, né? Não tem como desvincular. Então, assim, desde que eu compreendi isso, eu tenho me posicionado diante do Senhor. E eu penso que nós, como povo brasileiro, né, principalmente neste cenário, o comunismo já matou mais pessoas do que o nazismo, do que todo e qualquer outro regime que já tenha surgido na Terra. E ver na nossa nação pessoas xingando, berrando, gritando, rotulando para defender esse regime é muito assustador. Muito mesmo. E eu penso que se nós não encararmos isso com seriedade diante de Deus, nós estamos no mesmo barco, quer queira, quer não. Então, temos que nos posicionar perante Deus. Essa semana passada eu tive um sonho, e eu encontrei no meu sonho o profeta Elias. Então, por isso que eu tô falando que se você pensa que política e Bíblia e reinado e governo não andam junto, você não entendeu nada de batalha espiritual, tá? Então, assim, se você é um cristão de verdade, se você é espiritual, se você tem maturidade suficiente, se posicione, tá? Nós estamos vivendo no Brasil uma situação muito semelhante ao reinado de Acabe, que foi o período, a terra foi desolada, e foi desolada por uma seca, por fome, que é um dos males que eu considero mais tenebrosos, é a fome, né? E lembrava dessa máquina que hoje, mas Deus tem uma tecnologia hoje para fazer chuva, né? Tem uma harp da vida aí que faz chover, faz criar nuvem, que já é usado na agricultura. E aí era como se Deus dissesse assim, deixa eles brincar de Deus, né? Deixa eles tentar. Tipo assim, se o Senhor encerrar o céu e resolver que essas nuvens não vão desaguar em lugar nenhum, pronto, né? Então, assim, gente, me dá até medo de gerar polêmica, de gerar... A minha intenção não é intimidar, não é gerar medo em ninguém. A minha intenção é chamar os cristãos maduros para a realidade.
Porque outra coisa que Deus também ministrou meu coração, que em relação a essa conexão ali espiritual que parece que eu tive em sonho com o profeta Elias, é que o profeta Elias fugiu da Jezabel, que queria exterminar com ele, disse para o Senhor que só restou ele de profeta e queriam matá-lo também. E aí Deus falou para ele, não, tem 7.000 que não dobraram o joelho para Baal, que era o deus ali do Acabe e da Jezabel. Tem 7.000 pessoas. Então, assim, ó, uma das primeiras coisas que Deus me mostrou, politicamente falando, quando ele começou a me envolver espiritualmente com política, que tinha um homem que não estava aliançado com o sistema, que estava fora do establishment. E eu não preciso dizer o nome desse homem, vocês sabem muito bem quem é. Ele está sendo dobrado até o chão para ver se rende, se entrega, né? Então, assim, vocês sabem de quem eu tô falando e sabem também que tem pessoas lá dentro na política, no Congresso, que não dobraram o joelho, que estão lutando por justiça. Nem todos que estão lá são desonestos e corruptos, e esses estão sendo ameaçados de morte, estão sendo rotulados de coisas que podem dar prerrogativa para perseguição e morte. Então, assim, é tempo, gente, de despertar. É tempo de se posicionar. Se vocês pensam que são espirituais e entendem de batalha espiritual, então não fique com esse discursinho de que política e religião e Bíblia não se misturam. Porque nós somos tudo junto e misturado no mesmo barco, tá? Então, assim, a única separação que nós temos que ter é que nós não pertencemos a este reino, mas nós ainda somos humanos e dependemos de muitas coisas dessa terra, precisamos para viver, né? Então nós temos que ter a nossa cabeça no céu, mas os nossos pés estão aqui na terra. Amém?